Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h04. Já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ministro Edson Fachin é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele terá como vice o ministro Alexandre de Moraes. Os dois ficarão à frente do STF até agosto de 2027. Gaúcho, Edson Fachin tem 67 anos, entrou para o Supremo em 2015, indicado pela presidente Dilma Rousseff. Daqui a pouquinho, Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, fará um comentário com todos os detalhes dessa mudança no Supremo. O STF decidiu manter a prisão preventiva do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca, do INSS. O empresário Maurício Camissotti também vai continuar preso até o resultado do julgamento ao lado de Careca. Os dois são acusados de liderar o esquema que lesou milhões de aposentados e pensionistas. Sem conseguir notificar o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o início do ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que vai publicar um edital para que o deputado apresente a sua defesa. Eduardo é acusado de articular sanções econômicas e diplomáticas contra o Brasil para coagir o judiciário durante o julgamento do pai, Jair Bolsonaro. Mais uma do PCC. Foi registrada em São Paulo a terceira morte suspeita provocada pelo consumo de bebida adulterada com metanol. Outros 9 casos de intoxicação estão sendo investigados também. A suspeita é que o metanol importado ilegalmente pelo PCC e usado também para adulterar combustíveis tenha sido repassado para fábricas de bebidas clandestinas. Agora, os nossos repórteres que acompanharam hoje também com os seus destaques. Júlia Cabreiro. Desembargador é afastado do cargo após ser investigado por tomar decisões judiciais que favoreciam facções criminosas. Essa já nasceu em primeiro lugar. Maria Vitória Lima. Brasil alcança marco histórico e completa 10 anos sem casos de raiva humana transmitida por cães. O repórter abençoado desde o nascimento, Marco Antônio de Jesus. Comissão aprova regras para a produção de provas em crimes de violência sexual contra a mulher. E agora o nome que a gente quando aprende é fácil. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, a recém-criada zona sudoeste do Rio, que tá dando o que falar, né? Pode mudar de nome, hein? Os detalhes daqui a pouquinho. Sempre é triste quando perdemos alguém de talento e o Marcelo Madureira falará sobre uma dessas pessoas para nossas artes. Tudo bem, Madureira? Boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Pois é, Sidney. Com a morte da atriz Berta Loran, aos 99 anos, o mundo fica ainda mais sem graça. É verdade. Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos. Gente, cerca de um terço, mais de 30% dos alimentos produzidos no mundo são jogados fora, vira lixo. Alguns estragam antes mesmo de chegar à mesa, outros vão pro lixo após o preparo. Nós queremos saber, família Tupi, o que você faz para evitar o desperdício de alimentos? O WhatsApp da Tupi para receber a sua participação é 980 18 8880, 980 18 8880. Quem sabe se vai chover ou fazer sol antes de todo mundo é Renata Victor com a previsão do tempo. Renata, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite a previsão é de céu com algumas nuvens. Amanhã, terça-feira, o céu vai ficar parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva não. A temperatura mínima será de 16 graus e ao longo do dia o sol vai esquentar. Vai maçaricar, Sidney. Pode chegar aos 31 graus os termômetros no município do Rio de Janeiro. Depois do intervalo, Tiago Souza falará dos transportes públicos do Rio de Janeiro. E Viane Costa, direto do helicóptero, também nos dará informações do trânsito. E se for o caso, o Barrocas complementa. 18h08, voltamos já. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende.
Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. E você pensando em comprar ou trocar seu carro ou moto, a melhor referência é a TFA Motors. As melhores financeiras, aceitamos carta de crédito de todos os consórcios. Ofertas e condições imperdíveis. Pagamos seu carro à base de troca com o melhor preço. Instagram, @TFA Motors. Aqui não é IA, TFA. Aniversário Rede Economia. A festa da economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz Capa-Arroz 16,95. Feijão Tricaldo 2,97. Café Melita 29,98. Leite em pó Leitino 10,98 no app. Condensado Italac 4,57. Creme de leite LG 1,99. Azeite Galo 29,70. Leite Codan 4,37. Contra filé 39,90. Pau a 100 24,95. Filé de frango 14,99. Linguiça calabresa 17,98. Salsicha Seara 7,47. Papel Olé com 12 rolos 7,99. Você sabia que muitas melhorias na nossa cidade começam na Câmara do Rio? Na saúde, só este ano, a Câmara economizou 50 milhões de reais dos recursos públicos e doou para a Prefeitura construir um novo supercentro de saúde na Zona Oeste. É mais atendimento para você que é da região. Além desse recurso, já foram mais de 300 milhões de reais em melhorias nos hospitais e maternidades. E tem mais, as crianças também estão protegidas. É lei, ficou proibida a venda de ultraprocessados como refrigerantes e salgadinhos nas cantinas escolares. E, segundo pesquisas, a alimentação dos alunos já melhorou em 26%. E para as pessoas com deficiência, a Câmara aprovou leis que garantem inclusão no mercado de trabalho, proteção contra a violência física e sexual e mais acessibilidade. A Câmara do Rio trabalha todo dia pela saúde, educação e inclusão. Se faz bem para o Rio, a Câmara aprova. Quer saber mais de decisões que fazem parte da sua vida aqui na cidade? Vai lá no site da Câmara.Rio. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 13,97. Feijão preto roseirense, 1 quilo, 2,87. Café Evoluto, 500 gramas, 25,80. Sabão em pó Tixan Primavera, 2 quilos e 200, 17,75. Amaciante Comfort, leve 500 ml, pague 400 ml, 7,95. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venério. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Dia 4 de outubro no Qual Stage, Gustavo Mioto com a sua nova turnê Inconfundível. Vou te explicar. É incrível. Dia 11 de outubro, Jorge Versilo com JV 30 parte 2, mais um final feliz. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa. E dia 12 de outubro, o espetáculo Rafa e Luiz, em A Descoberta do Verdadeiro Face. Ingressos em qualstage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. É super, é super, é super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h13. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de... Baixou, marcou.
Neste bloco ainda as informações de João Pedro Barrocas. Mas agora é a vez de Viviane Costa. Tudo bem, Vi? Boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi, com informações da região sudoeste da cidade. Trânsito prejudicado aqui na Barra da Tijuca. Quem está pela Ayrton Senna em direção à linha amarela enfrenta retenções da Cidade das Artes até a chegada ao Gardênia. No sentido oposto, tem lentidão na altura da estação do BRT Aeroporto de Jacarepaguá. Você que está em direção à Orla, pegando a pista central, ainda corta caminho. Na saída da Barra para a Zona Norte, Alto da Boa Vista sendo a melhor escolha. Para Jacarepaguá, a Estrada dos Bandeirantes servindo também de opção. Você que está pela Américas em direção ao Recreio dos Bandeirantes, perde tempo na altura da estação do BRT Bosque Marapendi, com reflexos desde a ponte da Joatinga. Lúcio Costa ainda sendo a melhor opção do momento. Tecnologia de ponta aliada ao seu aprendizado. Inscreva-se em uninasal.edu.br e pegue a via expressa para o seu futuro. Uninasal, aprendizado por toda a vida. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. E já mais informações da Zona Sul com João Pedro Barrocas. Mas antes, o trânsito com Tiago Souza. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, eu já vou iniciar falando do BRT, porque eu vejo aqui que, devido às condições do trânsito na região da estação Santa Cruz, as seguintes linhas estão com intervalos irregulares, sendo a linha 10 da Alvorada Santa Cruz Expresso, a linha 17, que faz o trajeto Santa Cruz Terminal Campo Grande, Parador, e também a linha 20, Salvador Allende, Santa Cruz Express. Então, nessa volta para casa aí, quem precisa pegar o BRT deve ter mais um pouquinho de paciência. Agora, falando dos trens, tudo funcionando sem ocorrências até o momento. O intervalo entre os ramais de Deodoro, Japeri e Santa Cruz é de 10 minutos. Para o intervalo no ramal de Gramacho é de 20 minutos e para o ramal de Belfor Roxo, Sidney, o intervalo está um pouquinho maior, mas de apenas 23 minutos. Para metrô, VLT e barcas funcionando dentro da normalidade. Sidney. Obrigado, Tiago. E eu peço a atenção do nosso ouvinte para essa reportagem da Júlia Cabreiro. É uma das piores coisas do mundo, né? Quando você imagina que possa se separar, né? Justiça, a polícia, as autoridades do crime, e quando você vê que nem sempre essa separação existe, é uma tragédia. Ela vai explicar melhor. Tudo bem, Júlia? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes aqui da Super Rádio Tupi. Agentes do Conselho Nacional de Justiça, Sidney, realizaram na manhã de hoje uma fiscalização administrativa no gabinete do desembargador Cairo Ítalo, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi afastado de suas funções. O magistrado, ele é investigado justamente por suspeita de favorecer integrantes das facções Comando Vermelho e Povo de Israel em decisões judiciais. Toda essa investigação, toda essa operação teve como ponto de partida um habeas corpus concedido a Alexandro Rocha Silva, que é conhecido como Sanda Caico, que é o líder do Comando Vermelho e condenado a 147 anos de prisão. Em nota, o desembargador Cairo Ítalo, ele informou que toda a documentação será encaminhada ao CNJ e que ele está disponível a demais investigações, a qualquer questionamento. E comentou, acrescentando, que os 3 habeas corpus concedidos durante plantões judiciais, o primeiro foi um que permitiu um preso, um traficante, que visitasse a família nos Dia dos Pais. Ele não retornou. O segundo autorizou exames médicos antes da transferência de um detento ao sistema federal. E o terceiro permitiu que uma esposa visitasse o marido em estado terminal, que faleceu dias depois. Nós entramos em contato com o Tribunal, né, de Justiça do Rio de Janeiro, e eles nos responderam que esse procedimento está em sigilo, né, essa investigação está em sigilo, e que não cabe a eles comentários ou qualquer tipo de análise sobre o tema. Cid. Mas podemos ter análise. Comentário de Marcelo Madureira sobre o assunto. Madureira. Pois é, meu amigo Barrocas, as pessoas que são pagas pela sociedade para manter a lei, para fazer valer a lei, né, nos mais altos postos, nos mais altos cargos, são aquelas mesmas, né, além de receberem salários inacreditáveis, né, trabalharem, terem férias e várias regalias, ainda dão habeas corpus para traficantes. Quer dizer, um indivíduo desses, caso seja comprovada a culpa, ele tem que ter a pena triplicada e trancado numa prisão dessas aí, do sistema prisional brasileiro, né? Dessas prisões que são verdadeiras pocilgas, para ver se, para exemplar, porque ocorrem em várias unidades do Brasil, juízes, desembargadores envolvidos em corrupção.
Júnior Cabreiro, obrigado por sua participação, obrigado pelo seu comentário. Madureira, você citou Barrocas muito acertadamente, porque tem informações do trânsito. Agora, para fechar o bloco, diga, Barrocas. Não, antes eu queria só falar, complementando o que o Madureira está dizendo sobre a punição aos juízes. Normalmente, a punição aos juízes é a aposentadoria, então não é nem um salário integral. Pois é, isso é um absurdo, né? Agora, falando do trânsito, vamos ali para a Zona Sul, túnel Rebouças, com trânsito lento no sentido centro. O motorista enfrenta retenções na Avenida Borges de Medeiros, desde o Parque dos Patins, e também na Avenida Epitácio Pessoa, desde o Parque da Catacumba. Quem passa pela Avenida Padre Leonel Franca, no sentido Lagoa, também encontra lentidão em toda a extensão da via. Sidney. 18h19 agora. Informação, esporte, emoção. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Atenção, beneficiário do INSS, nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, recebem os segurados que ganham até um salário mínimo e tem cartão de benefício com final 4. Para confirmar a data, acesse o site ou o aplicativo Meu INSS. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, anunciou que o preço do café nos supermercados deverá ter aumento nos próximos dias. Segundo o presidente da ABIC, Pavel Cardoso, o preço da matéria-prima subiu e os supermercados já estão pagando entre 10% e 15% a mais pelo produto. Nos últimos 12 meses, o preço do café ao consumidor já subiu 50%, mas agora em setembro, devido a melhores condições climáticas, está havendo uma redução de 10% dos produtores para a indústria, mas o consumidor só sentirá o preço mais baixo a partir de novembro. Segundo a indústria, o consumo de café no Brasil de janeiro a agosto recuou mais de 5% devido ao preço elevado. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Supermercados Unidos, confira as ofertas: queijo Minas Frescal 29,98, café Evoluto 26,98 no Unidos Clube, salsicha Perdigão 9,98, biscoito Maisena Piraquê 2,97. Supermercados Unidos. Esta é uma história que trata de passado, presente e futuro, de coragem, pioneirismo e constante evolução. Há 50 anos, mais que tratar a água que abastece 12 milhões de pessoas, a SEDAI trata de garantir o que é essencial. E tudo começa com água de qualidade. É disso que se trata. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h23. Entrevista. Eu vou tomar a liberdade aqui de repetir um pouquinho que o Marcelo Madureira já disse em comentários anteriores, o João Pedro Barrocas também. Essa história de roubos de cabo, chamados gatos, isso tudo, é preciso providências mais profundas. Outro dia mesmo Madureira falava, os fios subterrâneos, por exemplo, poderia ser uma boa saída. O Sidney Menezes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, também vem batendo nessa tecla. Outro dia eu perguntei ao Sidney, que é o nosso entrevistado, já está aqui à nossa disposição para fazer aqui esse bate-papo conosco, se já existe algum exemplo objetivo na cidade. Falou, olha, a área portuária já está fazendo isso, colocando os fios subterrâneos. Então eu vou perguntar para ele por onde a gente começa para evitar esses roubos de carga. Tudo bem, Sidney? Boa noite. Boa noite, prazer enorme estar aqui. Na verdade, isso tem acontecido agora de uma forma muito constante, né? É verdade. Esse roubo. A solução para todo mundo, inclusive para evitar roubo e segurança, foi enterrada por galerias. E as galerias, você tem ali uma previsibilidade de separar toda a rede de infraestrutura que atende a cidade. E agora, recentemente, na região portuária, não há um fio sequer pendurado. Fica tudo nos mais postes bonito da também, cidade. né? Mais seguro, né? Questão de interferência na própria paisagem arquitetônica da cidade, segurança e, com toda a razão que você falou, muito feio. Vou botar a bola aqui para jogo. Marcelo Madureira ou Barrocas? Quem quer fazer a primeira pergunta agora? Não, eu quero saber se a atual gestão, ela continua com essa política de substituir os cabos aéreos por subterrâneos, ou se isso... Você fala a atual gestão, prefeito Eduardo Paes? Eduardo Paes. O assunto, fazendo um trocadilho aqui, enterrado. Olha, nas áreas que tem possibilidade da renovação espacial urbana, está sendo implantado sim. Mas nas áreas consolidadas não há um movimento sequer nesse sentido. E o curioso, Sidney Rezende, é que nessas áreas, quando se implanta, quando se coloca, né, as redes subterrâneas, há uma articulação, uma conversa com todas as concessionárias. Porque aí inclui-se também tubulações, como tubulação de água, tubulação de esgoto, tubulação cabo de gás. Cabo de telefonia. E os cabos de telefonia, de redes e tudo mais. E todas essas concessionárias, elas se conversam e se cria georreferenciado um procedimento em que você tem todas essas redes devidamente desenhadas no subsolo da cidade. Ou seja, antes da pergunta do Barrocas, se você fosse o homem da caneta e alguém perguntasse por onde se começaria a enterrar esses cabos aí, a fazer essa tubulação subterrânea, por onde você começaria agora, objetivamente? Olha, eu acho que a parte mais crítica hoje da cidade é a Zona Norte. A Zona Norte é a parte mais... Mas a Zona Norte é ampla, por onde? Mas como um todo, a parte muito crítica, a área da P3, a chamada área de planejamento 3 da cidade, Meier, Grande Meier, por ali, muito crítica. A própria Zona Sul também. As áreas também aqui do entorno, né, da região, do centro, são todas elas. Agora, eu faria o seguinte, faria exatamente uma ação de conversa, de articulação com as concessionárias, que resistem a esse tipo de Tem razão, tem um aspecto de ordem política. Barrocas. É nesse ponto que eu queria falar, Sidney, boa noite para você, porque é preciso um planejamento. Não dá para uma concessionária abrir um buraco, fazer uma tubulação, depois 3 meses depois abre outro buraco para fazer uma outra tubulação. Tem que existir um planejamento, e esse planejamento tem que ser coordenado pelo poder público, ou seja, pela prefeitura, não é isso? Exatamente. Existe um setor da prefeitura municipal, né, da cidade do Rio de Janeiro, chamado OCOR, que é exatamente o setor responsável por autorização desse tipo de obra, né? E pelo mapeamento dessa infraestrutura urbana. Então, isso é perfeitamente factível, possível de realização. Ou seja, vamos mudar de assunto aqui rapidinho. Outro tema igualmente importante, 60 anos do aterro do Flamengo. O que precisa mudar? O que está bacana, o que está legal? Porque eu passo por ali, eu adoro, eu acho que o trânsito flui, acho tudo muito bonito, lembro de Bulemark sempre, aquele verde eu acho maravilhoso, e se eu olhar para o lado direito eu vou ver uma orla fantástica. Em alguns locais eu consigo ver, por exemplo, a Urca, o Pão de Açúcar. O que está legal no aterro, o que não está?
Vamos começar Até porque tem 60 anos de aterro, né? Isso, 60 anos, que é um marco importante da arquitetura modernista brasileira, do paisagismo brasileiro, projetado por Afonso Ride, Burle Marx, e é uma experiência muito exitosa e importante para a cidade. Agora, o que falta ali é uma gestão, né? É um plano diretor, um plano de conservação, um plano de manutenção permanente do Parque do Flamengo. O Parque do Flamengo hoje, Sidney Rezende, é quase que uma pequena cidade. Você tem ali, entre aspas, várias tribos, vários esportes, várias atividades e manifestações culturais, tudo acontecendo mais ou menos junto e misturado, mas não há um ordenamento de ocupação. Então você tem falta de infraestrutura ali, de banheiros, você tem falta de infraestrutura de atendimento. Uma segurança noturna também, principalmente segurança, né, que não tem. Então, na minha avaliação, a gente tem defendido isso há muito tempo. Não basta fazer uma recuperação simplesmente paisagística, que é importante, fundamental e necessária, mas é preciso que se tenha gestão. Alguns momentos a prefeitura tentou criar ali uma espécie de administração regional, de um subprefeitinho que cuidasse ali daquela área. Chegou a funcionar mais ou menos, mas é uma ideia que deveria ser resgatada. Precisamos de um gestor com estrutura, com equipamento, com gente, com equipe, para poder tocar aquele maravilhoso espaço dos cariocas. Marcelo Madureira. Uma das questões aqui que o Sidney está observando é que é uma área tombada, inclusive, né? É uma área tombada, e hoje você não consegue imaginar o Rio de Janeiro sem o aterro do Flamengo, né? Uma ideia genial, realmente. Agora, o que eu fiz, mesmo sendo uma área tombada, tem vários, se você observar, tem várias meias bocas ali, umas coisas ali que ferem completamente a legislação, improvisadas, né? E que a gente não vê a tendência daquilo aumentar, não é não, Sidney? Exatamente. Então o problema hoje do aterro é muito mais de gestão do que de arquitetura e do que paisagismo. Ou seja, antes das despedidas aqui, tem ouvinte que quer voltar ao assunto da fiação. Faça a pergunta, Barroco, e a gente encerra aqui, que o Sidney tem compromisso. Pois é, são os ouvintes aqui participando do debate. O Oliveira estava ouvindo e concordando, né, que o fio por baixo é muito bonito e ajuda muita coisa, mas ele tem mostrado a preocupação em relação aos acidentes, principalmente na Avenida Brasil, em relação às pipas, né, com linha chilena, cerol, e que as fiações acabam ajudando ali os motoqueiros, os motociclistas em relação a essa questão, né? Tem que ser visto isso também do ponto de vista urbanístico, né? É uma grande lembrança que o Oliveira nos traz, é verdade. Você vê que a consequência de problemas, ela vai ocorrendo à medida de que não se tem uma solução. Quer dizer, já temos aqui um problema de um problema, quer dizer, isso tende a agravar, né? E a cidade está muito carregada com essa fiação. Precisávamos tomar uma providência imediata. Muito bem, ou seja, você já quando não pôde vir, indicou excelentes conselheiros aqui, entrevistamos alguns deles. Hoje você está acompanhado de quem? Quem é que veio com você hoje? Hoje eu estou tendo o prazer, a honra, a alegria de estar com Leila Marques. Ela Leila já Marques esteve aqui já. Federal, já esteve aqui. Ela domina muito o tema da questão das mutações climáticas e acho que seria interessante conversar oportunamente sobre a COP30. É lógico, a COP30 está chegando, o Rio de Janeiro precisa se inserir, né, vamos dizer assim, sobre o nosso olhar, e vocês fazem isso muito bem. Sidney Menezes, muito obrigado por ter vindo, viu? Forte abraço. Sei que você está com a agenda lotada aí, agora fica complicada a sua presença. Se você não puder, indica alguém do seu nível aí, que todos são ótimos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos para o intervalo e já voltamos. 18h33. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Para fechar o dia bem informado, o Giro Esportivo atualiza as notícias do seu time. Edilson Silva. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite, com as notícias do esporte. Na noite da Night gostosa, gostosa, gostosa do Rio. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite. Giro Esportivo. Com Edilson Silva. Giro Esportivo.
E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Aniversário Rede Economia, a festa da economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz Capa-Arroz 16,95. Feijão Tricaldo 2,97. Café Melita 29,98. Leite em pó Leitino 10,98 no app. Condensado Italac 4,57. Creme de leite LG 1,99. Azeite Galo 29,70. Leite Codan 4,37. Contra filé 39,90. Pau a 100 24,95. Filé de frango 14,99. Linguiça calabresa 17,98. Salsicha Seara 7,47. Papel Olé com 12 rolos 7,99. Rede Economia. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos. Assunto importante, né? Cerca de 1/3, mais de 30%, gente, do alimento produzido no mundo é jogado fora. Que pena, vira lixo. Alguns estragam antes de chegar à mesa, outros vão para o lixo após o preparo. Ouvinte Tupi, nós queremos saber o que é que você faz para evitar o desperdício de alimentos. 980 18 8880 é nosso número, conta pra gente. 980 18 8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas ao vivo no Disney Plus. O grito de gol pode até ficar preso na garganta. A vontade de experimentar um hambúrguer de verdade, não. Peça Vaca Burger. São várias opções de burgers, todas feitas só com carnes nobres, verdadeiros ídolos do sabor. Simplesmente o melhor burger do Rio. E bota melhor nisso. Na hora de pedir um burger, a grande jogada é pedir pro Vaca Burger. É muito bom. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 13,97. Feijão preto roseirense, 1 quilo, 2,87. Café Evoluto, 500 gramas, 25,80. Sabão em pó Tixan Primavera, 2 quilos e 200, 17,75. Amaciante Comfort, leve 500 ml, pague 400 ml, 7,95. Megabox é muito por muito pouco. Fato venéreo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h38. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E Norte Energia, usina hidrelétrica Belo Monte. Energia da Amazônia é essencial para o Brasil.
Viviane Costa está de volta. Tô de volta, Sidney, agora com informações das vias expressas. Para você que está voltando para casa, pegando a linha vermelha em direção à Baixada, paciência, tá bem congestionada do Caju até a chegada ao Galeão para o centro da cidade. Dificuldades da Maré até a chegada a São Cristóvão e também ali a lentidão no acesso à ponte Rio-Niterói. Nada muito diferente pela Avenida Brasil para a Zona Oeste, congestionada do Caju até a Penha, e depois tem fluxo intenso ainda de Parada de Lucas até a chegada a Guadalupe. Para o centro da cidade pela Brasil, motorista perde tempo de Olaria até a chegada a Bom Sucesso e depois lentidão no trecho do Caju. Pastor Martin Luther King servindo de alternativa para ambos os sentidos, assim como a Leopoldo Bulhões, seguida pela Rua Uranos. Norte Energia, usina hidrelétrica Belo Monte. Energia da Amazônia, essencial para o Brasil. Já já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a Líder. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. O ministro Edson Fachin tomou posse hoje e quem tem mais informações é Luiz Carlos Azedo, direto da capital federal. Tudo bem, Azedo? Boa noite. O ministro Edson Fachin tomou posse hoje na presidência do Supremo Tribunal Federal em substituição ao ministro Luiz Roberto Barroso, que completou seu mandato. Ele deve orientar os trabalhos do tribunal numa perspectiva de encerrar um ciclo que foi muito turbulento por causa da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Ele é um ministro discreto, moderado, muito firme nas suas posições, que tem grandes desafios pela frente. Um deles é terminar o julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro, porque há outros processos, inclusive envolvendo militares, que estão na pauta do Supremo. Ele também pretende colocar em pauta, logo na próxima quarta-feira, um assunto de grande interesse para as pessoas de um modo geral, que é a regulamentação da utilização de aplicativos de transportes, ou seja, do Uber. É uma coisa que envolve milhares de pessoas que se dedicam a essa atividade e que demanda algum tipo de regulamentação para garantir direitos de usuários e também dos profissionais que atuam nessa área. O Azedo, o assunto é que não falta em Brasília, né? Você deve ter um monte para tratar com a gente. Diga um deles. Outro assunto importante na pauta do Supremo é esse contencioso com o Congresso. Já houve tentativas de reduzir o poder dos ministros, inclusive com relação aos parlamentares que estão sob investigação por causa de desvios de recursos públicos, e essa é uma matéria que tensiona a relação entre os dois poderes. A intenção do Fachin é chegar a um ponto de equilíbrio com relação a isso, para evitar que ocorra o que aconteceu na semana passada, que foi a aprovação da PEC da blindagem pela Câmara, que depois foi derrubada no Senado devido à mobilização da sociedade. Esse é um tema sensível, um desafio para o mandato dele, que tem a duração de 2 anos. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Agora sim, chegou a hora de você adquirir seu carro ou moto sem pagar juros na parcela. Aqui no Consórcios TFA, você consegue realizar seu sonho com condições que cabem no seu bolso. Instagram, @consórcio TFA Motors. Aqui não é IA, é TFA. Aniversário Rede Economia, a festa da economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz Caparrós 16,95. Feijão Tricaldo 2,97. Café Melita 29,98. Leite em pó Leitino 10,98 no app. Condensado Italac 4,57. Creme de leite LG 1,99. Azeite Galo 29,70. Leite Codan 4,37. Contra filé 39,90. Pau a 100 24,95. Filé de frango 14,99. Linguiça calabresa 17,98. Salsicha Seara 7,47. Papel Olé com 12 rolos 7,99. Rede Economia. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. 96,5 FM Tupi.
Rezende, no Jornal da Tupi. 18h43. Você sabe que eu tenho testemunhado das vezes que eu vou ao público ou eventos públicos e tá lá o Ciro Neves, como ele é popular, como ele é querido, mas com toda a razão, porque desde cedo o Ciro Neves, ele faz coberturas aos quais a população se identifica e tem curiosidade. Quando ele aparece é um acontecimento, mas realmente eu acho que ele já perdeu a conta de quantas operações, por exemplo, eu não digo esse ano não, digo, sei lá, essa semana ele já cobriu. Agora mesmo ele cobriu mais uma e vai nos trazer informações sobre o resultado dessa operação policial. Tudo bem, Ciro Neves? Ciro Neves é um sucesso. Boa noite. Boa noite para você, Sidney Rezende. Policiais civis, militares e agentes do Ministério Público realizaram hoje uma mega operação conjunta na Gardênia Azul e Cidade de Deus para combater a expansão do Comando Vermelho na região. 22 pessoas foram presas, além de armas e drogas. Criminosos sequestraram 2 ônibus, um caminhão e incendiaram sofás e pneus, fechando trechos da Avenida Ayrton Senna, sentido linha amarela, e um trecho da Avenida Tenente Muniz de Aragão. Entre os presos, uma mulher de 22 anos, integrante do Comando Vermelho do Estado do Pará. Aliás, um dos maiores grupos dessa facção se encontra no Estado do Pará, como revela o delegado Gustavo Ribeiro. Eles recrutam faccionados, muitas vezes jovens, recém-integrados à organização criminosa, para atuar aqui no Rio de Janeiro. A gente tem um dado interessante, né, que dá a ideia para a gente da quantidade de faccionados do Comando Vermelho do Pará que tem no Rio de Janeiro. De novembro de 2021 até hoje, cerca de 24 paraenses morreram em confronto com a polícia no Rio de Janeiro. Então, imagine, olha o tamanho desse dado. Agora você imagina quantos faccionados tem aqui no Rio de Janeiro. Lembrando então o balanço desta operação conjunta: 22 presos, apreensões, 4 fuzis, 7 pistolas, um revólver, 2 granadas, 15 rádios comunicadores, 9 veículos recuperados, além de 10 toneladas de barricadas retiradas. É com você, Sidney. Já a gente comenta sobre isso também, os efeitos para a população, né? Porque muda a rotina completamente, na verdade, nesses locais, né? Se tem um hospital, ele não pode funcionar. Se tem um horário de aula, a criança não pode sair de casa. Se alguém está chegando, já não chega, né? Muda a rotina. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Antes de chamar o Gustavo Santiago, que tem informações também de uma reportagem que ele cobriu, mas essa aí trata de milicianos. Santiago, boa noite. Boa noite, Sidney, e aos ouvintes da Rádio Tupi. A Polícia Civil prendeu 3 milicianos envolvidos nos crimes de extorsão e invasão de imóveis comerciais em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, Lucas Dias da Silva, Tiago Batista de Jesus e Diego Batista foram presos em mais uma fase da Operação Despojador. Eles atuavam longe de áreas exploradas por organizações criminosas. O grupo, chefiado por Marcelo Feital, o Caroço, é conhecido por agir com violência. Os criminosos entravam nos estabelecimentos e exigiam dinheiro aos donos e, caso o pagamento não fosse realizado, os milicianos ameaçavam explodir o local. Em um dos casos, a quadrilha tentou tomar uma loja de roupas e chegou a agredir o proprietário com 2 coronhadas na cabeça. Um dos detidos, Diego Batista, é policial militar e foi conduzido para o batalhão prisional da PM. Já os outros 2 criminosos permaneceram presos na delegacia de Nova Iguaçu. Todos vão responder por extorsão qualificada e associação criminosa armada. As investigações continuam para identificar novas vítimas e demais integrantes da organização criminosa. Gustavo Santiago para o Jornal da Tupi. Marcelo Madureira, vamos usar só esses 2 exemplos regionais aí, geográficos. Gardênia Azul, que foi o que Ciro Neves cobriu, e Nova Iguaçu, bem no centro de Nova Iguaçu, do Gustavo Santiago. Quem é que vai andar na rua? Quem quer fazer alguma coisa? Que comércio vai abrir? Quem vai pegar um ônibus? Quem vai trabalhar? Quem vai levar o filho para a escola com uma realidade dessa? Você já falou tudo, Sidney Rezende. Essas operações, na minha opinião, são enxuga-gelo, porque elas têm um marketing danado, fazem um furor danado, tem tiroteio, justamente na hora que o trabalhador está indo para o seu trabalho, que a criança precisa ir para a sua escola, né, que o médico precisa ir para o seu plantão, né, e você acaba que você tem uma série
de atividades interrompidas. Será que é esse o horário adequado para esse tipo de operação? Deixa eu colocar o Barrocas nessa história, que repórter muito tempo de rua, indo lá no local, vivenciando isso, o que ele testemunhava, o Barrocas, e tem um fator que a população também mais quer, é que haja uma permanência de noite, né? A ação policial, ela chega lá, ela faz operações e vai embora, então ela deixa toda aquela herança de insegurança e medo, não é que deixa a tranquilidade, né? O morador continua tenso para voltar para casa. Quem vai voltar para casa não pode voltar às 18 horas, vai voltar às 22, não vai, até volta, mas assim, com medo. Pois é muito comum a gente ver operações policiais retirando barricadas montadas por traficantes, né, que impedem o ir e vir do morador e principalmente impede a entrada de carros da polícia nas comunidades. E a polícia vai lá, destrói tudo, no dia seguinte já está tudo de pé outra vez. Agora, essa expressão enxugar gelo, ela é muito usada, né, com propriedade, mas eu já conversei com alguns policiais que falam o seguinte: realmente nós estamos enxugando gelo, mas se a gente não enxugar, vai todo mundo morrer afogado. É uma situação complicada também, né? 18h50. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Os biscoitos Renata tem uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Tá no sufoco? Chama o pedreiro. Pedacite ele pediu. O balde amarelo número 1 do Brasil. Qualidade nota 1000. Qualidade nota 1000. Pedacite ele garantiu. Na loja de construção o balconista deu a sugestão. Pedacite é a solução. Pedacite faz pra toda obra. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A estrada Guandu do Sapê, em Campo Grande, terá interdição parcial até 11 de novembro para obras de drenagem e urbanização. O bloqueio ocorre no trecho entre a rua Itatitara e a rua Ajurana, no sentido Largo da Maçonaria. O desvio será feito pelas ruas Itatitara, Ajurana e Caminho Foz do Jordão, com acesso à Estrada das Capoeiras ou Estrada do Mendanha. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h53. Jornal da Tupi.
Esporte. Olha, pode brigar comigo, eu tenho uma baita simpatia pro torcedor do Vasco, porque é ganhando, é perdendo, é empatando, tá perto lá da segunda divisão, tá lá pra cima, o vascaíno é danado. E muita gente com a camisa do Vasco, feliz da vida. Eu vi uma pessoa provocando do bem, um outro torcedor do Vasco. Ei, 2 seguidas, isso aí e tal. Uma alegria, uma felicidade. E o Vasco, será que já embalou ou não, Gabriel Andreso? Como é que tá o espírito vascaíno? Qual é o próximo jogo? Alô, Sidney, alô, torcida amiga ligada aqui no Jornal da Tupi. Próximo jogo é quarta-feira, já depois de amanhã, contra o Palmeiras lá em São Paulo. O Vasco... aí já quebra, né? Mas aí que tá, o Vasco... Carne de pescoço. O Vasco vem de 7 jogos sem perder, ele tem conseguido bons resultados contra times que estão lá em cima. O Vasco venceu o Cruzeiro, que briga pela liderança com o Palmeiras e com o Flamengo. Venceu o Bahia, que briga por Libertadores, eliminou o Botafogo da Copa do Brasil, que está à frente do próprio Vasco na classificação do Brasileirão. Então vem derrubando. E o Bahia ganhou do Palmeiras. Fortes. É bem verdade que o Abel reclamou do gramado, mas o gramado é ruim pros dois também, claro, né? Pois é. Hoje em dia o pessoal reclama se a bola tá muito redonda, se o gramado tá muito verde, os caras já hoje em dia falam. Mas bem lembrado, o Bahia ganhou do Palmeiras e perdeu pro Vasco, então nada é impossível. Agora se arrancou um empate lá é jogo, né? Isso com certeza, até porque o Vasco chegou a 30 pontos e ele nesse mês de setembro não perdeu nenhuma partida. Ele criou aquela gordurinha que a gente fala dentro da tabela do Brasileirão para escapar da zona de rebaixamento das posições descendentes e ficar ali em 11º lugar, que é um meio de tabela. Vasco que vai enfrentar o Palmeiras sem o volante Barros, que é um esteio desse meio campo, entrou Barrocas? muito bem. Não, é o Barrocas, é o Barros. O Barros. Poderia até ser o Barrocas, mas é o Barros, que é o jovem meio campista do Vasco, tem 21 anos, estava emprestado ao América Mineiro e voltou, caiu como uma luva nesse meio campo, mas levou o 3º amarelo e fica fora. O Tietê pode fazer o seu retorno, ele que se recupera de lesão e pode ser então o nome a ingressar no time titular para o jogo dessa quarta. Andrés, o Vasco está dando essa virada com o mesmo elenco. É o mesmo time que vinha jogando, mas aí é que a gente estava falando aqui no intervalo e trazendo também para o ouvinte da Tupi, incluindo o torcedor na conversa nossa aqui. Uma mudança de mentalidade do elenco. Aí o Fernando Diniz tem muita responsabilidade nisso, por incutir no elenco exatamente uma mentalidade vencedora. A gente percebia o Vasco em outros jogos desmotivado. Pode parecer que isso não é nada. Às vezes a gente fala aqui, mas o cara ganha milhões e tá com a cabeça em outro lugar. Ganhando o que ele ganha, ele tem que ter a cabeça 100% o tempo todo. Só que tem que lembrar que por mais milionário que o cara seja, ele não é máquina. E se você tiver um time que tá motivado e tá concentrado e que tá dentro de um esquema, some-se a isso também as contratações que o Vasco fez pra zaga, né? O Cuesta e o Robert Renan, que caíram muito bem ali, o time consegue evoluir e tem evoluído e tem conseguido bons resultados. Andrés, o Marcelo Madureira eu aprendo muito. O Marcelo é um sábio, né, Barroca? A gente aprende muito com ele. Ele gosta de uma parábola do leão desdentado e o leão com dente, né? Que é o leão mais velho e tal, desdentado, e o com dente é o mais novo, que tá chegando, tá assumindo espaço e tal. Você acha que o Vasco já tá com a boa dentição ou ainda tá com gengiva? Ainda tá precisando criar aquela casca para brigar mais em cima. Tem uma coisa que é importante. O Vasco ele tem um final de temporada garantido. No seguinte sentido, ele já está na semifinal da Copa do Brasil. Então, como as semifinais só acontecem depois que terminar o Brasileiro, então isso de certa maneira obriga o Vasco a manter um determinado nível até o fim do ano, para que quando chegar nas semifinais, o mata-mata, ele ter condições de nesses 4 jogos numa pegada só, porque vai ser tudo quarta e domingo, 2 semifinais e 2 finais, ele ter a chance de brigar pelo título. Para isso, precisa manter o nível e tem esse jogo quarta contra o Palmeiras 7 horas. Sábado que vem volta ao Rio, enfrenta o Vitória em São Januário. É isso aí, vamos rugir pro futuro aí para chegar no final do ano e dar alegria pro torcedor. Obrigado, Andreso. E na sequência as informações do Flamengo com o Wellington Campos. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, meu ídolo. Boa noite. Boa noite. Vamos falar do Flamengo, que ontem fez uma virada muito interessante depois de um primeiro tempo horroroso, né? E foi chato o jogo. O Flamengo jogou mal ou o jogo foi ruim? Muito mal. O Flamengo jogou muito mal o primeiro tempo. Muito. E o cara bateu um pênalti daqui. Aquele pênalti entraria no... Entraria no Caceta e Planeta, que pênalti, não? É aquele pênalti totalmente. Uma cobrança tabajara. Cobrança tabajara. De dar inveja a Marrentinho Carioca. É verdade. Você sabe como que ele partiu pra bola... Foi fazer uma graça, né? Pra encobrir o goleiro. E o goleiro do Flamengo sentou o Rossi, a bola caiu no colo dele, parecia que ele estava na sala brincando com o filho, com o neto de futebol. Esse jogador de seleção brasileira, esse que bateu, não é? Yuri Alberto, sim. É jogador de seleção brasileira. Jogador, não é bobo, não. Agora, ele imaginou que o Rossi fosse pular, né? Mas ficou parado. Não, ele foi displicente, mas acabou marcando o gol, né? Depois, mas o Flamengo ganhou 2-1.
o nome do jogo foi Carrascal. É um garoto que chegou ao Flamengo recentemente, vem subindo jogo a jogo e já tá com a setinha pedindo passagem para entrar no time principal. O próximo compromisso do Flamengo é essa, sabe de qual? Sim. Quinta-feira contra o Cruzeiro no Maracanã. O Cruzeiro tomou um piau aqui, foi do Vasco, não foi? Perdeu pro Vasco, né? Porque se o Cruzeiro tivesse vencido o Vasco, dormia na liderança. O Palmeiras, se ganha do Bahia, podia ultrapassar o Flamengo. O que aconteceu? O Flamengo foi o único que ganhou. Então a rodada foi maravilhosa, porque Palmeiras e Cruzeiro estacionaram e o Flamengo abriu 4 pontos do Cruzeiro. Com relação ao Palmeiras, o Flamengo tem 2 jogos a mais. Bom, eu quero saber a sua opinião também. Eu quero saber o Leão, gostei dessa parábola. Temos aqui o Madureira, temos aqui o Barrocas. Você acha que o Leão desdentado, mais velho e tal, ele é sábio ou o Leão novo que tá chegando e domina a selva é que deve ser o homem do poder, do bicho do poder? O que você acha? Olha, eu sou mais o Leão mais experiente. Mais experiente. Ai, Madureira, se deu bem. 18 horas e 59 minutos. Quero ouvir futebol com emoção. #segue a líder. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Até 12 de outubro, Dia das Crianças, o Fashion Mall em São Conrado promove campanha de arrecadação de brinquedos. As doações novas ou usadas em bom estado podem ser entregues nos pisos L1 e L2 de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e domingos e feriados das 2 da tarde às 8 da noite. Os itens serão destinados à ONG TMJ Rocinha. É o popular, tamo junto, Rocinha. Super Rádio Tupi. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Arroz branco bem amado, 5 quilos, R$13,97. Feijão preto roseirense, 1 quilo, R$2,87. Café Evoluto, 500 gramas, R$25,80. Sabão em pó Tixan Primavera, 2 quilos e 200, R$17,75. Amaciante Comfort, leve 500 ml, pague 400 ml, R$7,95. Megabox é muito por muito pouco. Fato venéreo. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de 1 ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Eita, rádio dela tá de boa. Tão gostosa, não canso de ouvir. Eu me apaixonei quando te conheci. No meu coração quem mora é a Tupi. No meu coração quem mora é a Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:02. Expresso do Madureira. Pois é, Sidney. Pois é, Barrocas. Morreu a atriz Berta Loran, aos 99 anos, muito bem vividos. A Berta Loran era uma polonesa judia, né, que chegou no Brasil em 1937, fugindo do nazismo junto com a sua família. O pai da atriz era ator e alfaiate, não necessariamente nessa ordem. Ele atuava no teatro Yiddish. Aqui vai um parênteses para quem não sabe. O Yiddish é a língua falada pelos judeus da Europa Central, que produziu um enorme acervo cultural na literatura, no teatro
e até no cinema, né? Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram assassinados, a cultura íris caiu numa certa decadência, mas felizmente vem se recuperando pouco a pouco, inclusive com o Prêmio Nobel da Literatura, o escritor Isaac Bashevis Singer, que eu recomendo a leitura. Na PUC do Rio de Janeiro existe um núcleo de estudos de íris, e nos Estados Unidos tem até rádio em íris. Eu estudo íris e a escrita é curiosa porque é como hebraico, é feita em caracteres hebraicos da direita para a esquerda. Mas voltando à grande Berta Laurent, que começou no Teatro Íris, ali na Praça 11, e eu tive o prazer de entrevistá-la e conversá-la. Ela tinha uma particularidade que ela ia nos asilos para falar íris e contar histórias e piadas, que ela contava muito bem, tudo em íris, para a alegria dos velhinhos e das velhinhas judeus, né, que estavam lá das casas, né, para o pessoal da terceira idade. O seu forte, na minha opinião, da Berta, era a comédia. E ela fez muitos personagens de sucesso, novelas, de programas humorísticos. É uma pena, né, que as pessoas vão morrendo, mas o consolo é a obra é o que fica. Grande Berta Laurent, muito obrigado pelo seu legado. Aplausos de pé e uma lágrima. E lembrando, Madureira, que ela era brilhante atriz no teatro, popular na televisão, e onde ela ia se fazer presente por extraordinária personalidade. Não, ela é muito versátil, muito engraçada, muito animada, era uma figura pra cima, enfim, é aquela coisa, né? Vai fazer falta. E você vê, né? Pelo sofrimento da família, teria tudo para ter um amargor no coração, né? E devolveu isso para a vida com alegria, que realmente você retratou muito bem nesse seu comentário. 19:04. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Estamos de volta com você aqui na Tupi para falar desse produto que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil e aqui no Rio também, para você que ouve a Super Rádio Tupi, que é o Power Pulse. E eu recebi aqui, professor Rubens já está comigo aqui na linha, uma mensagem da Jussara, que mora aqui em Jacarepaguá, e ela diz que tem insônia, toma medicação para isso, e ela quer saber, ela ouviu a gente falando aqui do Power Pulse, e ela quer saber se ela pode usar, se não vai interferir no seu tratamento, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço, Felipe, um abraço aos doutores, todos os ouvintes. Olha que interessante, Jussara. Muitas pessoas realmente estão passando por um período de ansiedade muito grande. Eu sempre costumo dizer que a ansiedade é o excesso do futuro, né? Que a depressão é o excesso do passado e que o estresse é o excesso do presente. O que está acabando com o seu sono? São os excessos. Então é lógico, você não vai parar de tomar o seu medicamento. Eu não sei qual que você está tomando, se é o Alprazolam, se é Lexotan, mas nada vai interferir no seu tratamento usando o Power Pulse. O Power Pulse é bom você usar de manhã, você pega uma pastilha, mastiga, chupa essa pastilha, ela vai te dar energia durante o dia. Então durante o dia você vai ter que gastar essa energia, trabalhando, correndo, malhando. Inclusive quem malha, gente, é muito bom usar o Power Pulse, tá? Porque quando você constrói testosterona, você melhora a sua massa muscular. Então no caso dela, ela pode usar tranquilo, vai voltar a ter libido, a ter desejo. Porque uma pessoa com ansiedade libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele vai cortando a sua testosterona. Então você não tem vontade, não tem desejo. O cortisol arrebenta com o nosso corpo, né? Você engorda, dor de cabeça e etc. Então, o Power Pulse ele é completo. Ele não é um medicamento, é um suplemento 100% natural que você pode usar tranquilo para a pessoa que é hipertensa, diabética, principalmente você que usa qualquer tipo de ansiolítico. O professor o Carlos Eduardo, ele mandou uma mensagem aqui agradecendo, tá feliz da vida, tá usando o Power Pulse, tá com mais energia, tá dormindo bem, ó, professor, diz que tá namorando, que é uma beleza. E aí? Esse é que é beleza. Fala a verdade, gente, quem que não quer namorar? Vou te falar uma coisa, você vai assustar, Felipe. Eu conheço pessoas de 85, 87, 88 que ainda namora, tá? Olha que beleza. Namora bem. E conheço também gente de 40 anos que já namora uma vez por ano. Então deixa eu explicar pra vocês uma coisa. O Power Pulse ele não é medicamento. Quando for medicamento, é o médico que pode passar. O Power Pulse ele é um suplemento completo. Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7. O mais importante que é a taurina, fenogrego, junto com boro. Isso tudo faz uma construção de melhorar a sua energia, cansaço físico, mental. E, meu amigo, vai mandar bem. Você vai ver como é que vai voltar. Parabéns pra você que tá namorando aí com o Power Pulse. E agora capricha na promoção. Capricho sim, gente, olha só, aproveita a chance, 70% de desconto, você só vai pagar 30% do produto,
divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega. Você vai ganhar uma caixa de som linda JBL e mais um presente surpresa. Quer saber? Liga lá, 0800 787 4040. 0800 787 4040. Valeu, professor. Ligue agora e aproveite. 0800 787 4040. Estamos por aqui, sempre juntos e ligados em você. Como é bom escutar o som da sua voz, que dá força e energia pra gente viver. Todo dia é dia de alegria, quero sempre estar na sua sintonia. Seja onde for, quero te ouvir. Porque emoção tá na memória, 90 anos de uma nova história. Hoje sempre eu vou te aplaudir. Tupi, 90 anos, Tupi, nós te amamos, é a melhor rádio do Brasil. Aniversário da Tupi. 90 anos de uma nova história. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h10. Repórter, Jornal da Tupi. O que tem, vamos acompanhar o que tem de novo hoje com João Pedro Barrocas. Olha, Sidney, a criação da chamada Zona Sudoeste do Rio, né, que dividiu a Zona Oeste, enfrentou resistências e muitos questionamentos aí sobre a importância e utilidade dessa mudança aí na nomenclatura da geografia da cidade. E mesmo com muita polêmica, a nova região acabou sendo aprovada pela Câmara dos Vereadores e sancionada pelo prefeito Eduardo Paz no início do mês. A Zona Sudoeste reúne 21 bairros, entre eles a Barra da Tijuca, Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, Jacarepaguá, entre outros. Mas a preocupação é que essa Zona Sudoeste não colhe, que a população não adote essa nova nomenclatura e acabe caindo em desuso. E essa região mal foi criada, já pode mudar de nome. A Câmara dos Vereadores recebeu uma proposta para mudar o nome de Zona Sudoeste para Baixada de Jacarepaguá. Os vereadores devem realizar uma audiência pública com moradores, associações, instituições culturais, também órgãos ligados até ao urbanismo, para discutir essa mudança. Quem sabe é até um tema aí para os nossos amigos do CAU, né? É verdade. Olha, eu não sei a opinião do Madureira, eu vou perguntar a ele aqui, perguntar a sua também. Mas não sei, se eu fosse morador dessa região, eu acho Sudoeste melhor do que Baixada do Jacarepaguá. São duas palavras, a outra eu acho que é falta de costume só. O que você acha, Madureira? Você é da Baixada? Não, eu não sou da Baixada, mas... Não, se eu pedir pra eu dar uma baixada aqui, entendeu? E aí? Olha só, que coisa. O âncora ficou... Eu fico me perguntando qual a utilidade, né? Discussão de nomes, já era um nome tradicional, não, Zona Oeste. Nomes, né? Olha, o que importa é se a gestão vai ser funcional. Exatamente. Se essa divisão, se essa subdivisão vai melhorar a vida dos habitantes dessas duas novas regiões, quer dizer, vai haver uma gestão melhor, vai ficar mais fácil de... Tanto da Zona Sudoeste ou Baixada de Jacarepaguá, quanto da original Zona Oeste, né, que é Campo Grande, Santa Cruz, Realengo, Bangu... que já foi zona rural. Em Uaíba, toda essa região. No estado da Guanabara era zona rural. Tem certas coisas que é o costume. A rua Montenegro, Ipanema, por exemplo, né? Os mais velhos chamavam de Montenegro. Avenida Suburbana, Dom Helder Câmara. Isso, muita gente ainda chama de Avenida Suburbana. Não adianta. Não adianta, é assim que é, Alberto. Se isso vai melhorar a gestão, né? A resolução dos problemas das áreas ali que agora estão subdivididas. Lembrando que Helder Câmara foi um padre muito atuante na década de 60, e a Universal, que tem sua grande sede ali, por exemplo, já utiliza a rua suburbana, a Avenida Suburbana, né? Não usa o poder. Eles falam a antiga Avenida Suburbana. Antiga Avenida Suburbana, para não precisar ali citar um padre Câmara, católico. Que foi um grande religioso católico
e que lutou muito contra a ditadura, contra os militares. Ele tinha... Ali no Leblon, por exemplo, tem um conjunto habitacional, os moradores são muito, proprietários são muito gratos a ele, né? Foi uma obra de Dom Helder Câmara. É aquela própria paróquia ali que tem ao lado do Teatro Casagrande, tudo é Dom Helder Câmara, quer dizer, é onde ele... Por isso tem aqueles murais, já reparou aqueles murais? Tem murais aí fazendo menção a ele e tudo. Os moradores são muito gratos. Valeu, Madureira, valeu, Barrocas. 19h13. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelShopping.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. 400 jovens de 15 a 29 anos do projeto Pacto pela Juventude da Secretaria da Juventude Carioca realizam até amanhã, dia 30, campanha de promoção da saúde mental em 26 pontos no município do Rio. A iniciativa, promovida no Setembro Amarelo, tem como estratégia ocupar praças, ruas movimentadas, entradas de escolas, estações de trem e metrô para espalhar mensagens durante o mês de Setembro Amarelo. Super Rádio. Aniversário Rede Economia. A festa da economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz Copa-Arroz 16,95. Feijão Tricaldo 2,97. Café Melita 29,98. Leite em pó Leitino 10,98 no app. Condensado Italac 4,57. Creme de leite LG 1,99. Azeite Galo 29,70. Leite Codan 4,37. Contra filé 39,90. Pau a 100 24,95. Filé de frango 14,99. Linguiça calabresa 17,98. Salsicha Seara 7,47. Papel Olé com 12 rolos 7,99. Rede Economia. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h16. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. E... Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de... Baixou, marcou. Por onde você anda, Viviane Costa, ela está de volta. Estou de volta, Sidney. Sobrevamos neste momento o túnel Santa Bárbara. Atenção redobrada, porque teve um acidente bem ali na saída do túnel, isso em direção à zona sul da cidade, envolvendo carro e moto. Por conta disso, tem faixa ocupada, o trânsito bem congestionado com reflexos a partir do 31 de março. Nessa direção, o elevado Paulo de Fronten, seguido pelo Rebouças, ficam sendo as melhores alternativas. O Rebouças não serve, é no sentido oposto, para quem sai da Zona Sul em direção à região central. Está com grande movimentação, tem retenções também, desde a Borges de Medeiros, Epitácio Pessoa, até a chegada ali, o elevado Paulo de Fronten. O aterro do Flamengo também servindo de opção para ambos os sentidos. Você que está pela região central, a Presidente Vargas em direção à Praça da Bandeira, apenas com pontos isolados de lentidão na altura da Candelária e depois ali na Central do Brasil, principalmente pela pista lateral, pista central servindo de alternativa, assim como a Frei Caneca e Salvador de Sá. Troque a praia pelas montanhas capixabas, saindo da região dos lagos com conexão em Vitória, vá de Águia Branca.
chama no zap 27 4004 1010. Vá com tudo, vai de Águia Branca. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Já eu chamo a sua atenção, o Matheus Mesquita vai contar aqui uma decisão que está em gestação, está sendo pensada pelo TRE do Rio, está estudando retirar as urnas eletrônicas de áreas de risco. A gente vai entender por que já. Mas antes, o Barrocas tem informações. É isso, Sidney, a participação dos nossos ouvintes, vários ouvintes ligando, reclamando aí da falta de energia na praia da Guanabara, na Ilha do Governador. Tá tudo escuro por lá, Sidney. Eita ferro, povo da ilha, vamos tentar ver se a gente consegue ajudar aqui para ser tudo mais rápido, né? Porque sem energia elétrica, sem água, por exemplo, são coisas básicas, aí não funciona. 19:18. Quer ouvir informação? #segue a líder. A gente sabe da influência do crime organizado por aí, né? E nas eleições, certamente, a influência pode não ser diferente do dia a dia. Mas vamos entender com o Matheus Mesquita. Tudo bem, Mesquita? Boa noite. Boa noite, Sidney. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro estuda modificar locais de votação na eleição de 2026. A ideia é evitar que eleitores votem sob a ameaça de traficantes ou de milicianos. Segundo o Corregedor Regional Eleitoral do Rio, desembargador Cláudio Melo Tavares, nas eleições de 2024, pelo menos em 50 locais de votação, as urnas eletrônicas precisaram ser transportadas pelos chamados caveirões, os veículos blindados da Polícia Militar. O TRE quer dar mais segurança para o processo eleitoral, fazendo com que traficantes ou milicianos não influenciem na decisão dos eleitores. A medida também busca evitar ameaças ao trabalho dos mesários do tribunal. Para isso, se estuda essa modificação das zonas eleitorais de locais considerados de risco. As zonas eleitorais que mudarem precisam estar a até 1,5 km de distância da residência do eleitor. Esse tema foi debatido em uma reunião na sede do TRE aqui no centro do Rio e novos encontros devem ocorrer nos próximos meses até que a possível mudança seja confirmada. Eu volto com você, Sidney. O assunto é delicado, Mesquita? É delicado. É um assunto fácil? Não é. É ruim até da gente se posicionar, mas a gente não pode fugir de debatê-lo. Madureira, o que você pensa sobre isso? Não, é só uma decisão acertada porque ficou claro nas últimas eleições, cada vez mais, não só as facções, como a própria milícia, eles tentam pressionar o eleitor para votar em determinados candidatos. Então, é fundamental, dentro da democracia, você garantir a liberdade do eleitor na escolha dos seus candidatos. Ô Barrocas, se você está sob o julgo de miliciano, de traficante, bandido em geral, ou qualquer criminoso, e ele diz, você vai votar no João, e no máximo é no Pedro, e determinar, já dá medo na gente. Você imagina se o cara estiver ali, fisicamente, tô te olhando, eu tô te vendo, e numa dessa entrar até na urna junto com o cara para ver se ele votou, sei lá, né? Então, o que você pensa sobre isso? Com certeza, Sidney, infelizmente é a triste constatação que há dois Rio de Janeiro, onde o Estado funciona, mesmo que mal, e outro onde quem domina são os criminosos, sejam traficantes, sejam milicianos, e o que você disse é bem verdade, porque em várias regiões dominadas pelos criminosos, os eleitores são obrigados a tirar a foto ali E quem é que vai dizer que não pode tirar foto, né? Pois vai o fiscal lá da urna. A pressão sobre os mesários. Isso, o mesário trabalha sob pressão. Trabalha sob uma pressão total, exatamente. Realmente a medida é certa, tem que sair dali. Isso vocês estão imaginando que os mesários isentamente serão os escolhidos. Pode ser que eles decidam até que vai sentar na mesa ali, que vai fazer, não é verdade? Não sabemos se não tem como o poder público fazer esse presente, não vai ser um guarda só ou dois que vai mudar toda uma realidade. É algo que eu tô com os meus companheiros aqui, viu? Eu acho que nesse sentido o Tribunal Regional Eleitoral tem que pensar mesmo, refletir e tomar uma decisão meio que nessa linha, onde der mais segurança para o eleitor, para os candidatos, para a sociedade em geral. 19:22. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Rádio Tupi está com você, onde você estiver. Da forma que quiser. Tá no rádio, tá no site, Facebook e aplicativo. No YouTube. No Instagram. Da Tupi, sou super fã. Tupi.fm. A
reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Jornal da Tupi. Dica cultural. Olá, Sidney e ouvintes da Rádio Tupi. Aqui quem fala é Carlos Favoreto, presidente do Rio Mais Agro, o Foro Internacional de Agroambiental Sustentável, onde serão discutidos no Rio Centro, no dia 1, 2 e 3 de outubro, os temas voltados para a agricultura sustentável, conciliando as ciências agrárias com as ciências ambientais. Todos serão muito bem-vindos. Venham para cá. Super Rádio. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Dia 4 de outubro, no Qualistage, Gustavo Mioto com a sua nova turnê Inconfundível. Vou te explicar. É incrível. Dia 11 de outubro, Jorge Versilo com JV 30 Parte 2, mais um final feliz. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa. E dia 12 de outubro, o espetáculo Rafa e Luiz, em A Descoberta do Verdadeiro Face. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h24. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Henrique de Guadalupe. Não desperdiçar alimento. Meus pais tiveram dificuldades para nos criar, éramos 3, não comer muito, para não deixar comida no prato. Se tiver vontade, come de novo, mas sempre comer pouco para ficar satisfeito. Henrique Araújo, de Guadalupe, Rio de Janeiro. Boa noite, Sidney. Cara, show de bola esse programa aí. Acompanho todos os dias. Meu nome é Jorge, sou taxista, moro no Meia e morei em Bom Gosto. Estudamos no mesmo colégio, na escola Roquete Pinto. Cara, é fantástico ver você apresentando esse programa aí. Quanto à enquete, cara, eu me lembro do meu tempo de moleque, vovó ia no fundo do quintal, pegava 5 folhas de chá de capim e limão e fazia aquele chá, jogava o pão duro que ela apanhava lá nos vizinhos, lá pelas ruas, e era um tempo muito difícil. Então, cara, eu cresci assim, sabendo valorizar muito o alimento, sabe, cara? Eu sou um cara super contra o desperdício, super contra. Forte abraço aí pra você, cara. Ô, saúde, Jorge. saúde sempre pra você. Pra você também, Jorge, querido, muito obrigado. Olha, a minha escola pública em Bangu foi mesmo a Roquete Pinto. Meu primeiro emprego no rádio foi o Rádio Roquete Pinto. E aqui no prédio da Tupi tem aqui, acho que no 4º andar, uma fundação Roquete Pinto. E Roquete Pinto veio a ser o homem mais importante do pioneirismo. No Brasil, fundador do rádio no Brasil. Rádio. Isso é maravilhoso. Ô Madureira, o Henrique falou um negócio bonito aí de não desperdiçar. A gente aprendeu isso, acho que você também. Sim. Mas a impressão que eu tenho é que antigamente tinha menos comida farta como hoje. Hoje tem mais, você não acha, não? É uma boa pergunta, Sidney. Nosso tempo não tinha tanta oferta assim. Não tinha tanta oferta, tanta variedade, né? Não havia essa, por exemplo, a quantidade de biscoitos, guloseimas. Não tinha. Mas tinha muita fruta, tinha muita. Tinha menos incidência do agrotóxico. Por isso que a gente fala que uma geração como a Madureira, do Madureira minha, tem uma boa saúde em comparação à garotada aí. Que você catava do quintal. Manga, tal, então era abundante. E o que você pensa sobre isso, sobre desperdício, o Barrocas? Olha, Cid, o que me chamou a atenção aí na participação tanto do Jorge quanto do Henrique é, né, que tá todo mundo muito consciente e como é importante a educação, né, que os pais dão para os filhos, de educar desde o início que você deve não desperdiçar o alimento, comer um pouquinho, se quiser mais, repete, mas nada de botar um monte de comida, depois largar tudo e jogar fora. Boa. Pensa igual. Solta mais 2 ouvintes aí.
Cid Rezende, Francisco Wilson Feitosa, morador da Barra. Para economizar, para não jogar comida no lixo, eu levo todo dia uma marmitinha pro meu trabalho. Eu sou economista, tá bem? Saudações alvinegras, amigo. Boa noite, alô pessoal da Rádio Tupi, fala Sidney Rezende, você é nota 1000. Meu nome é Mário, falo aqui do Caju, Rio de Janeiro. Eu acredito que uma das formas da gente evitar o desperdício de alimentos é a gente fazer realmente o controle daquilo que realmente se consome, né? Muitas vezes a gente acaba jogando até fruta inteira fora porque venceu no cestinho, tomate vai embora porque passou do ponto mesmo na geladeira. Então é saber trabalhar, para mim, a questão de saber comprar a quantidade certa, na hora certa e saber consumir no tempo exato. A alimentação é logística pura. É isso, obrigado Francisco Feitosa, lá da Barra da Tijuca, economista, o Mário do Caju. Madureira, há pouco você fez uma homenagem tão bonita aqui para Berta Laurent. Não é só homenagem, você fez um comentário sobre isso. E fora do ar, nós falamos do drama, da dificuldade, da dureza de muitos que durante a guerra tentaram oportunidades em vários lugares do mundo, que não na Europa, e muitos vieram para o Brasil. Você imagina uma família que já não dominava o idioma, qualquer que seja a origem dela, e chega aqui para comer, né? Porque você imagina quantos pais certamente não tiveram comida abundante, mesmo tendo mais do que hoje, para alimentar seus filhos. Eu sou neto de imigrantes, né? E uma coisa que logo de chegada agradava muito as pessoas que vinham, por exemplo, da Europa Central, pessoas mais pobres, era como a banana era barata. Sim. E as laranjas também, como eram frutas que lá eram caras, eram quase que assim, para ocasiões especiais. E durante uma guerra, então? Laranja imagina. E banana. Mesmo antes da guerra, né? Quer dizer, e aqui essa exuberância, né? Essa nossa natureza assim, tão dadivosa. Ô Barrocas, você, eu não acredito que tenha passado privação, mas você tem histórias assim de seus antepassados, avós, bisavós, que talvez também tivessem tido dificuldades de alimentação lá no passado? O Joãozinho, que na Plastida, tá lembrando isso, os seus antepassados. É uma dureza, né? E você? Não, é verdade, eu nunca tive muita privação, mas também nunca tive luxo, sempre foi assim, muito ali no resvés, né? Aquele orçamento apertado, aquele sufoco para levar a vida. Como todo mundo também, né? Todo mundo, né? Agora, esse tema eu acho tão importante, Cid, porque me lembra assim, quando a gente vê as pessoas catando comida na lata do lixo. Isso aí realmente é um outro lado dessa moeda aí muito triste, né? Verdade. Tem pessoas, enquanto umas desperdiçam, outras estão catando comida na lixeira. Ouvintes, nós estamos todos emocionados por conta desse assunto, mas não para baixo. Nós estamos só comovidos e mostrando para vocês que há muita intimidade entre nós nessa dureza, né? Tem que passar por isso, graças a Deus, cada vez mais nós estamos vendo que, apesar das dificuldades, vai se criar num país como esse, que produz tanta comida, né? Mais oportunidades para nossa gente, né? E hoje, talvez, o nosso problema, não que a fome tenha acabado, né? Existe ainda muita gente que passa fome, mas hoje são os maus hábitos alimentares. Isso, mais obesos, né? A hipertensão, o diabetes. Isso mesmo. Ao sobrepeso, tudo isso. Maravilha, Madureira, maravilha, Barrocas e toda a nossa equipe. Hoje no Tamo Junto, o cardiologista Tasso de Paula vai falar sobre a síndrome do coração partido. Entenda, ouvindo